Boa tarde, pessoal. Desculpa os problemas técnicos. A gente não conseguiu transmitir a live do YouTube da casa porque ainda não tinha sido feita uma live, né, então só no dia seguinte. E aí então a gente não conseguiu transmitir, então está sendo direto do meu YouTube e está sendo gravada essa live para depois a gente poder disponibilizar para todo mundo. É, boa tarde, Pedro, Boa Bruno, tarde. Luiz Áquila. Boa É uma tarde. honra ter Boa vocês tarde. aqui, assim, para debater um pouco, para contar um pouco do processo dessa exposição Pretérito Imperfeito, que está acontecendo lá na Casa de Petrópolis e que em menos de um mês já tem 2.000 visitantes, né? Então está sendo um sucesso de público. E eu queria pedir para o Luiz Áquila começar, enfim, contando um pouco para a gente desse convite, né? Dessa ideia de chamar esses dois artistas, o Pedro Varela e o Bruno Weilemann, para participar dessa exposição. O Luiz Áquila, ele é o diretor cultural da casa e também organizou a exposição 19, 20, 21, que acabou agora 30 de maio, e que, enfim, idealizou essa exposição de agora, que é o Pretérito Imperfeito. Luiz Áquila. Boa tarde. Ah, é muito bom o Pedro, o Bruno e a Lília. E para falar dessa exposição, que é um momento tão importante para a Casa de Petrópolis. Quer dizer, nós reabrimos a Casa de Petrópolis não tem nem 2 anos. Ela tem tido atividade, muita atividade musical, muito concerto, uma visitação imensa, quer dizer, uma curiosidade pelo aspecto arquitetônico da casa, paisagístico, não é? Com o jardim desse mestre paisagista francês Auguste Glasiou, que foi praticamente o inventor do jardim tropical no Brasil, né? E agora tivemos já a exposição, como Lília falou, 19, 20, 21, 19 se referindo à própria casa, e temos obras do século XX, como Atos Bulcão, Babinski, Paul Marx e obras de alguns artistas contemporâneos nessa exposição. Depois, então, veio essa ideia de convidar Pedro e Bruno. Pedro eu conheço há muito tempo, ele teve me entrevistado no Ateliê da Mosela como estudante ainda, há muito tempo, isso tem uns 20 anos. E desde então eu venho acompanhando o trajeto dele, acompanhando a obra, acompanhando a evolução dessa obra, que é uma coisa tão interessante, e que a obra do Pedro, para acompanhar, é muito boa, porque ela é uma obra que traça caminhos. Quer dizer, fisicamente ela traça caminhos, né? Ela traça caminhos, às vezes, nas paredes das galerias, né? As obras saem do retângulo do quadro e entram pelas paredes, saem pelas paredes, subindo as escadas, ou invadem um vidro, como ele fez num café aqui em Petrópolis. Então, você segue mesmo esse quadro que está atrás do Pedro, você pode seguir, né? Você segue um galho desse, você vai dar numa flor, que dá na outra, e aí vai seguindo, de repente aparece uma figurinha lá atrás. Então, a obra do Pedro é uma obra a ser seguida e penetrar nesse interior, né? E o que é gozado porque tem muito a ver com Petrópolis, com essa vegetação, com a própria casa de Petrópolis, que tem uma decoração muito intensa, e tem essa mata, que ela é envolvida por essa mata, que é uma falsa floresta tropical, né? Uma floresta desenhada pelo Glasiou, e que fica envolta em bruma, e sombras, e luzes, e você, volta e meia, você vê criaturas estranhas, coisas aparecendo ali. Então, o trabalho do Pedro tem muito a ver com isso. E Bruno, é dessas coisas boas que Lília me apresentou. Quer dizer, ela me apresentou vários filmes, várias ideias, e uma das coisas boas é o Bruno. Na casa dela, ela projetou, então, a obra dele. Ele estava lá, conhecia o Bruno, e ela projetou, então, a obra dele, que era uma obra muito urbana, às vezes parecia um pouco
filme noir, assim, tinha um certo mistério urbano na obra que eu gostei muito, e muito bem resolvido, muito apropriado. E nisso me pareceu que seria uma situação interessante e contrastante ter os dois artistas de uma mesma geração, amigos, com um trabalho tão contrastante. Quando chegaram as obras aqui, eu vi que não eram mais tão contrastantes, que tinham grandes momentos de encontro até. Ah, sendo que Bruno trabalha principalmente a partir do acidente nessa obra. O acidente mesmo que aconteceu fisicamente de uma obra que quebrou o verniz e que ele recompôs esses cacos, né, em cima de uma grande reprodução de Debré, e também acidentes, por exemplo, de uma pintura meio naif que ele contrapõe a uma pintura acidental meio abstrata, meio gestual. Então ele trabalha com esses acidentes, de repente tem a pomba do Picasso. Ah, então o Bruno trabalha com a história da arte moderna, né? com soluções de linguagem contemporâneas, né? E fazendo grandes assemblagens, né? E a exposição do Bruno toma um aspecto de instalação, né? Nessa única sala que chama na casa, era a antiga sala de jogos, onde ficava a mesa de sinuca e tudo mais, e continua a ser uma sala de jogos porque é a sala de exposições de arte, né? Então, e Bruno instala isso com obras do Pedro que vêm montadas sobre macramê. Então, o macramê é uma superfície muito escura e muito opaca, né? Onde surgem essas figuras meio transparentes, as imagens meio transparentes, a partir dessa superfície opaca, o que funciona muito bem. Depois, essa exposição invade a casa. Tem uma grande obra do Pedro no fundo da sala de visitas, que é uma sala dourada e excessivamente decorada, né? É tão decorada e o padrão se repete tanto que chega a quase criar uma inércia, quase como se não tivesse padrão nenhum. Você começa a ver uma coisa contínua, né? E Bruno explora também a lareira. A exposição é uma das exposições. Quer dizer, falando em escala, não, acho que é muito importante, é uma exposição que tem uma escala própria, não é uma exposição imensa, apesar que ela se torna imensa porque ela se apropria da casa, né, do percurso da casa. É uma das exposições que eu tenho a felicidade de estar tão próximo de uma das exposições mais interessantes que eu já vi de arte brasileira. Não estou dizendo só de arte como maneira, inclusive, expositiva. Então, ela é um exercício de museografia também. Quer dizer, a maneira que ela é exposta, e isso é um trabalho de autocuradoria desses dois artistas, né? Aliás, é um conselho que eu dou muito para o artista jovem, cure-se. E que esses dois fizeram tão bem. Então, aí, Beleza, Pedro. Áquila. Uhum. Obrigada. Então, eu queria passar a palavra para o Pedro primeiro, né? Para o Pedro contar um pouquinho do processo dele e depois para o Bruno, e que vocês possam, enfim, falar um pouco do que tem em comum da arte de vocês, né? Do trabalho de vocês. Né? E lógico, no produto a gente vê a diferença, mas as influências, né? E um pouco da metodologia também, as referências, né? Porque conceitualmente a gente vê, né, alguns conceitos, enfim, presentes, né, nas críticas, né, no próprio discurso de vocês, né? Então, queria que o Pedro contasse um pouquinho, né, e falasse também dessa coisa do passado que não passa, né? Então, a palavra é sua, Pedro. Então, só para complementar a informação que o Luiz passou, né?
A gente se conheceu realmente há uns 20 anos, mais ou menos, ou quase 20 anos. Eu estava ainda na graduação, numa pesquisa do CNPq, propus o assunto junto com a Carol, né, que é minha ex, naquela época da gente estudar pintura, né, partindo do momento que a gente estava, entre a época que a gente estava, na época e a geração 80, e os pintores que estavam relacionados, e artistas, professores, todo mundo. Então a gente criou um banco de dados super interessante, né, com entrevistas, né? A ideia era criar essas entrevistas mesmo. E Luiz foi um dos artistas que a gente entrevistou, né, por ser também uma das grandes figuras da pintura, né? E foi muito interessante esse encontro. A partir daí a gente continuou se encontrando muitas vezes. Isso foi muito legal, né? E para falar de encontro ainda é interessante o Bruno, né? Acho que eu e o Bruno a gente se conhece, se eu não me engano, foi do Rio. A gente foi apresentado para um outro artista, né? O Bruno Miguel, né? Eu acho que foi isso. O Bruno pode me corrigir depois. E aí, desde o início assim, da nossa amizade, a gente já pensava na possibilidade de fazer uma exposição juntos, né? Eu gosto muito de fazer exposições em dupla, né? Mas é muito engraçado que, às vezes, os projetos existem, eles estão lá sendo incubados e levam anos para surgir, né? E, de repente, chega o Luiz esse ano, ou ano passado, com a ideia e o projeto que estava ainda num campo de sonho foi se desenvolvendo muito rapidamente, né? E o que foi muito interessante do processo dessa exposição foi justamente essa fluidez, né, de ideias, de conceitos que estavam ali, de alguma maneira, já amarrados, sem que a gente tivesse um entendimento muito racional disso, né? Eu acho que na primeira reunião que a gente teve na casa, né, as ideias foram surgindo de uma mistura de acasos, né, e de relações que já estavam ali e que simplesmente o fato de você ter esse espaço, né, para nos unir fez com que esses pontos em comum entre as nossas produções aflorassem rapidamente, né? Então foi muito fácil para os dois, eu acho, né, assim que entramos na casa, pensarmos nas relações que nossos trabalhos têm com história, né? E isso entrou logo em pauta assim que a gente viu aquelas paredes pintadas, aquele mobiliário e tudo mais, né? No meu trabalho, essa questão da história já está presente há algum tempo, né? Desde antes desse período, mas em 2015 eu já fiz uma exposição na Zipper que era muito focada na história dos trópicos, né? Na verdade, mesmo minha pintura mais antiga, né? Ela já tinha uma relação muito forte com a história a partir do momento em que eu me alimento das referências da história e do período colonial na época, né? No período dos artistas viajantes, da produção desse tipo de artistas que queria mostrar para o mundo europeu da época o que era o novo mundo, né? Então eu tinha muito interesse em trabalhar com essa visão do estrangeiro sobre esse novo mundo e o quanto disso ainda reverbera tanto no nosso imaginário quanto no imaginário de fora, né? E tanto que um dos trabalhos que eu estou apresentando nessa exposição é essa pintura maior que está naquela sala logo da direita de quem entra. Ela é uma pintura de 80 por 80 feita com fragmentos de papel de arroz desenhados e colados sobre tela. Então, na verdade, é uma grande colagem. Esse é um trabalho um pouco mais antigo, mas que eu mexi mais esse ano, né? E é um trabalho que eu gosto bastante, tanto que ele voltou da galeria, ficou comigo, né? Eu só não tinha um espaço para prender aqui em casa, porque é uma pintura grande. Mas, enfim, esse trabalho ele diz muito da minha intenção de falar sobre história, né? Eu vou pegando ali figuras das cartas náuticas, imagens criadas por esses artistas viajantes e também por pessoas que vinham às Américas, né, durante o período colonial para falar desse novo mundo, dessas criaturas estranhas, esses povos, né, diferentes que viviam aqui. Então eu fui juntando essas histórias e criando uma espécie de paisagem não linear, ou uma paisagem que tem que ser decifrada de alguma forma entre um mapa e uma paisagem, né? Na verdade, cada imagem que está ali nesse trabalho, ela é como se fosse um link para uma diferente para um diferente assunto, para uma nova
perspectiva, né? E ali não entra só Brasil, entram também outras referências da América Latina e também não entra só o período colonial, vão entrando outros personagens, né, históricos, muitas vezes reconhecíveis, muitas vezes anônimos, né, e muitas vezes imaginários também. Então, a história entra mais ou menos por aí no meu trabalho, né, numa mistura de uma ficção com uma narrativa histórica, e aquilo ali vai se emaranhando, né? Vira uma espécie de emaranhado de imagens que eu entendo como paisagem, né? É uma paisagem que passa por uma percepção ou por uma sensibilidade, né? Que não é da perspectiva única renascentista, mas sim de uma perspectiva fragmentada, acessada por janelas, por links, e cada imagem representa isso exatamente, criando um grande panorama que deve ser acessado aos poucos, né? Os outros trabalhos da outra sala também têm essa relação, né? Mas são trabalhos mais novos, e essa questão da história, né? Ela acaba se misturando ainda mais com o fictício, com a ficção, né? Então entram personagens figurativos ali também, né? Como naquela pintura Passado que Não Passa, que traz um pouco dessa ideia, mas entram também elementos já mais oníricos e num clima de conto de fadas, meio de terror, né? Mas ao mesmo tempo não chega a ser de terror, na verdade, mas esse conto de fadas nessa noturno, né? Então aparecem coisas meio estranhas, como aquelas árvores com olhos, ou então aquela flora que surge embaixo de uma cortina, né? Tem 2 trabalhos que estão com esse macramê feito por uma amiga, né? Andressa, da Arte das Pretas, e esse macramê ele é muito interessante para mim porque por conta de sua própria história também, né? E aí é outra forma de trazer história para esse assunto. O macramê ele surge dentro da nossa tradição, né? Ele surge na Turquia, né? Apesar de ser uma técnica já encontrada em outros lugares como China, né? Mas isso antes, no período durante a Idade Média, ele era muito comum na Turquia, e quando os povos árabes invadem, né, a Península Ibérica, eles trazem consigo essa cultura do macramê, né? E então é muito interessante, né? Que o macramê naquela época tinha uma certa um aspecto mais árabe, depois ele vai para a Península Ibérica, e depois ele passa a ser muito valorizado pela corte francesa, e aí resolvem também revalorizar na corte portuguesa, que por conta da França tem que vir para o Brasil durante as invasões napoleônicas, né? Ao chegar no Brasil, o macramê era feito pelas sinhás, né? E depois ele começa a ser produzido pelas amas que viviam nas casas e trabalhavam nas casas, né? Então, hoje em dia, você tem uma tradição do macramê sendo mantida não pelas descendentes das sinhás, mas sim pelas descendentes das pessoas que trabalhavam nas casas, que são mulheres pretas que assumiram para si essa tradição. E é muito interessante você ver como esse novo macramê brasileiro está totalmente eloquente em relação a essa mistura de sotaques e de visualidades, né? Porque ele tem ali uma carga de cultura indígena, de cultura africana muito forte nos seus traços, né? E nos seus padrões atuais que a gente tem aqui. Então, ele entra também como uma espécie de, não apenas uma moldura, né? Mas uma base realmente para esses trabalhos, que é uma espécie de cama feita dessa teia de histórias emaranhadas que criam padrões e funcionam realmente como uma cama para esses trabalhos, para essas ficções e histórias se desenrolarem. Acho que Bruno pode falar um pouco agora, né, da relação com a história também. Pedrinho deu uma aula para gente aqui. Foi uma aula. Muito bom. Eu acho bem legal pegar o gatilho aí de juntar, né, as 2 pessoas. Realmente a gente já estava para fazer. Não sei nem se ia acontecer, porque a gente fica nesses projetos que a gente fica costurando, mas falta um empurrão normalmente, que o Átila chegou muito bem para fazer isso se tornar viável.
O que eu acho curioso é porque, até então, inclusive, a minha percepção sobre a obra do Pedro e das possibilidades de conversa entre o meu trabalho dele também não eram nem um pouco claras para mim. Acho até que, no início, quando a gente começou a conversar, para mim também, talvez o caminho fosse muito mais os opostos, ou uma permeabilidade, mas com um distanciamento muito maior. E realmente, num primeiro momento que a coisa começou a andar, né, que se inicia a troca de informações, eu já comecei a perceber que, na verdade, a gente ia poder costurar essa exposição muito mais junto, mesmo cada um fazendo com a sua independência, a sua maneira e com o tempo de trabalho que cada um tem, mas que os trabalhos, na verdade, iam conversar muito mais do que eu imaginava. Isso, inclusive, é muito bom, porque aí você começa a enxergar a produção de uma pessoa que você gosta muito, de um amigo, de um artista que você respeita muito, de uma outra maneira também. Você começa a ver uma forma de entender o teu trabalho a partir de outras conversas, outras conexões. Isso eu acho muito bom. E aí, então, realmente, eu acho que isso que tanto o Átila quanto o Pedro falam de que então começa a se estabelecer um diálogo muito solto, para mim é muito bom, porque para quem vem de uma família alemã e que é virginiano, essa falta de controle, o início de um momento um pouco mais solto é sempre importante, e olha como isso é potente, como vai reverberar alguma coisa muito diferente. Porque junto a isso, estava num momento que eu estava voltando a dar aula, já não dava aula já há muitos anos, eu dei aula na Faculdade de Arquitetura, na Santa Úrsula, que era em apresentação de projetos, mas muito voltado a comunicar a partir da imagem, e comecei a estudar pintura novamente por causa disso, isso em 2007, 2008, e aí que em 2009 eu resolvo começar a trabalhar realmente como artista, porque eu era formado e professor de arquitetura e urbanismo. E aí agora, nesse momento, eu estava dando aula de novo, comecei a dar aula pelo Sesc Rio, e eu achei muito legal porque eu fico muito reforçando o discurso para os alunos sobre pensar menos no produto final, né? Pensar menos na finalidade de como vai ser essa obra e entender que a estética tem que acompanhar o processo, todos os dados do trabalho eles têm que ser uma resposta direta ao processo, e o processo tem que estar muito ligado ao que você está fazendo. Então, de uma certa maneira, quando eu comecei a investigar o que eu poderia conversar com a casa, porque a casa eu acho que foi o maior peso, tanto para mim quanto para o Pedro, né? Nosso trabalho vai caminhar junto, mas numa resposta talvez muito mais direta ao peso da casa, né? E aí, quando eu começo a tentar entender o que eu poderia produzir, o que poderia trazer no meu trabalho, ficou aquilo do que eu venho falando para os alunos, e eu não conseguiria... E aí eu não ia conseguir mentir, assim, fazer uma coisa completamente diferente do que eu vinha falando para eles. Então, foi muito legal, porque eu já vinha pela primeira vez abrindo muitas frentes de trabalho no ateliê, soltando muitos fragmentos, como eu nunca fiz, assim, pinturas diversas em chapas de aço, pinturas pequenas, tudo muito solto, ainda sem uma ideia de o que vai acontecer com isso, ainda como fragmentos de trabalho, ainda não eram pinturas de fato, né? Não era uma obra fechada. E aí a casa e o acidente que o Átila falou, que depois que eu conto um pouquinho, acabaram sendo potentes no sentido de que os processos para finalizar todas essas obras ou para construir todas essas obras tiveram que ter um link muito grande ao que seria o processo quase de uma arqueologia mesmo, né? Que, de uma certa maneira, já vem se apresentando também no meu trabalho, porque eu também lido com a história, eu também lido com esse fragmento do dado histórico em paralelo ao fragmento do que seria a história da arte, com pares em arte contemporânea, mas sempre, certamente, retornando ao que seria o processo de construção da pintura. Tudo como um processo de construção, como a gente enxerga as coisas, como a gente enxerga o mundo, sempre a partir de múltiplos fragmentos, né? De uma coisa que não é uma lógica linear. Mas aí, então, eu começo a pegar essas pinturas e tentar construir pensando que, na verdade,
assim como Pedro, essa ideia da construção da paisagem, no meu caso, vai como se fosse quando você entra dentro de uma sala de museu de história natural, que você vai reconhecer o habitat a partir de coisas, por isso que tem lá no que seria uma instalação minha, né? Tem objetos do ateliê, tem objetos que fazem menção a uma casa ou a uma narrativa de uma casa em paralelo aos retratos da família, né? que são pinturas, retratos da casa, a história da arte, mas tudo ali como se você estivesse dentro de uma lógica, a concha, com elementos que fazem parte da construção desse lugar. Então, eu acho que quando o primeiro dado que eu identifiquei no trabalho do Pedro é que seria muito legal que a paisagem viesse a partir dele, e que os dados talvez viessem mais pelo meu trabalho. Eu acho que isso acontece no trabalho dos dois, tanto a paisagem quanto os dados vão vir em paralelo ali, não ficou um para cada lado. Mas a minha lógica de pensamento era mais ou menos essa. Então, por exemplo, a minha parte mais entrando numa sala de museu de história natural. Até a instalação, que é aquela instalação de placas de vidro que está na exposição, ela também acontece assim, é como se você estivesse vendo ali uma vitrine e os fragmentos primários daquela história. E todos os trabalhos começaram, então, a também, na forma de produzir, conversar com o que seriam os paralelos da casa. Então, a história do acidente é muito legal, porque foi o primeiro pontapé para eu não cair na mentira e produzir uma outra coisa e assumir, então, que seriam os processos em paralelo aos processos da casa. Porque eu solicitei uma pintura, que é uma pintura que eu fiz em 2018, que tinha as imagens, duas imagens do índio, do Debré, né? Um contra o outro, de uma certa maneira, porque estão posicionados onde o arco e flecha direcionam um para o outro. E é uma pintura que, logo quando chegou na galeria, eu já travei ela junto à Galeria do Rio. Falei, olha, segura, porque esse trabalho ele não rolou. Assim. Ele foi muito importante para fazer... Foi a primeira experiência do que deu muito certo para a exposição de São Paulo, mas para esse trabalho não tinha andado. E quando eu solicito ele, porque eu achei que eu poderia trabalhar em cima dele para casa, ele foi danificado no transporte. Pela transportadora, ele sofreu um acidente que vai causar um rasgo nessa tela e que vai estourar toda uma camada de resina, que o Acre até falou, né, que vão quebrar em vários caquinhos e vários pedaços. E essa pintura, então, ela vai quebrar essa primeira camada, porque, na verdade, eu tinha feito uma pintura em preto e branco, fazendo a citação ao Debré, toda em pó de grafite, e a resina entra como uma pele, né? uma pele que cria a camada morta, isola a camada de baixo, e eu trabalhei sobre essa resina o que seria a pintura abstrata. Sempre no meu trabalho tem essas polaridades de figuração e abstração em processos de construção. E aí, nesse momento que tem esse acidente, a galeria entra em choque, assim, né? Tipo, e agora, né? Pô, danificou a obra, isso nunca tinha acontecido nem com a galeria, nem comigo. E eu falei, caramba, não pira. A Camila, que é a galerista, que a gente tem uma relação muito boa, eu falei, olha, não se preocupa, porque eu não estou preocupado. E o virginiano não está preocupado com isso e assusta todo mundo. Até a Luísa, minha esposa, falou, achei que você ia chorar. Eu falei, não, agora eu não vou poder mentir. Eu vou ter que realmente trabalhar essa obra de uma outra maneira. Uma maneira que seja mais adequada ao paralelo com a casa. Então, a primeira coisa que eu reparei quando eu fui na sala de exposição eram as paredes e principalmente a sala, que ele foi... Você vê que ele foi todo pintado por uma tinta, que é uma tinta com cal, e exatamente por isso hoje eles estão restaurando esse teto e vão tirando as camadas e vai aparecendo a pintura mural, que era a pintura existente da sala. Então, é como se fosse um processo de escavação onde você tira uma camada para encontrar o que seria o dado histórico e o dado verdadeiro. Então, eu quis trabalhar dessa maneira. Então, fui trabalhar uma pintura agora com martelo e formão e quebrando mais caquinhos e quebrando cada vez mais para encontrar, então, a imagem do Debré como se fosse alguém que está encontrando uma imagem por um processo de restauração. Então, para mim, uma grande surpresa, assim,
que os processos revelaram em todos os sentidos possibilidades novas, diálogos novos e também uma surpresa, porque acho que foi a exposição que eu mais gostei de fazer, principalmente com uma pessoa, né? Já trabalhei algumas vezes com outras pessoas, fazendo inclusive exposições simultâneas. Já trabalhei inclusive com um artista, um pintando sobre o trabalho do outro, mas acho que foi a vez que a conversa funcionou em todos os sentidos. Casa e artistas geraram um produto, eu acho ruim de falar, mas uma história final muito interessante, assim. É isso, Lili. Valeu, Bruno, obrigada. Então, eu queria que o Átila, se ele pudesse comentar um pouco a fala do Pedro e do Bruno, né, a partir dessa experiência que a gente está tendo na casa, né, que vocês criaram, enfim, toda essa exposição a partir de um trabalho conjunto, né, como vocês explicaram, vocês contaram um pouco para a gente, né, e os três são pintores, né? Eu fiquei pensando assim, o Átila na idade de vocês, né, lá no Parque Lage, vocês também passaram, o Bruno eu sei, o Pedro eu não sei, mas se passaram pelo Parque Lage também, e tinha aquela coisa na época do Átila, que eu acho que era mais forte, assim, que era aquela coisa do conceitual ser muito forte e a pintura ficar quase obsoleta, né? Então, tipo, a escolha do Átila por pintura, a escolha de vocês, artistas contemporâneos, por pintura, né? Mesmo que vocês trabalhem com outros meios também, mesmo que vocês usem o fragmento, enfim, vanguardas de outros meios também, literários, enfim, e façam essa conversa, né, com outras obras, não só especificamente da pintura, né? Eu queria que o Átila comentasse assim um pouco também a partir da experiência dele, né? Aí vendo assim o trabalho de vocês e resgatasse um pouco desse passado aí também do Parque Lage, né? Não sei se o Pedro também participou ou frequentou também o Parque Lage, enfim. Pedro é professor do Parque Lage. Eu frequento Olha! ainda. É que agora eu estou de férias, essa semana eu não frequento tanto, né? Ah, que Mas legal! semestre que vem, e eu fui aluno também, eu estudei com João Magalhães, com Anabela Geiger, Fernando Cocchiarelli, próprio Márcio Botner, que passou a ser meu galerista depois, dei aula já com Bob N e já fui aluno do Bob N. Teve mais gente, frequentei bem o Parque Lage porque meus pais eram professores da UFRJ, né, da Belas Artes, meu pai era de gravura e minha mãe continua de aquarela e pintura B, mas sempre me estimularam a fazer uma formação híbrida, né? Híbrida não como a gente tem hoje em período de Covid, né? Mas uma formação que não fosse só centrada no conhecimento da Escola de Belas Artes, mas que me abrisse portas para outros entendimentos de arte. Então, fui fazer muito Parque Lage e festivais de inverno da UFMG, que também era um outro São mundo, ótimos, né? Lilian, eu tenho uma questão técnica. O computador está pedindo carga. Eu acho que. Eu vou aí. Obrigado, Lilian. Mas eu vou falando. Isso. Wells, pode falar? Pode falar, Átila. Tá aberto o teu microfone. Pode falar. Os jovens, né, de cada geração são diferentes, né? Então, os velhos costumam a sua idade, né? Mas, na verdade, as gerações têm marcas próprias, têm backgrounds próprios, né? E diferenças. Quer dizer, a minha geração ainda vem de um período muito radicalizado, né? Então, vem do período, nós ainda pegamos os ismos, né? O resto dos ismos, né? Quer dizer, aí tinha o taxismo, tinha se opondo ao concretismo. Depois vem a questão conceitual, que chegou a ser muito. Estamos sem Átila. Por enquanto, né? Mas acho que a gente pode ir dando continuidade aqui, falando um pouco da nossa formação, né?
Puxa. Você quer falar alguma coisa? Eu posso falar um pouquinho. Fala aí, Pedrinho. Lili, se estiver ouvindo, talvez é bom o Akila entrar pelo seu computador. Aí ele Isso, ele vai assume o vir para seu. cá. Ele vai vir para Tá, cá, só um minuto. tá ótimo. Então nem vou começar a falar muito não, senão eu desinvesto aqui. Mas é uma questão interessante, né? Até pelo outro contexto, né, político também, né, e da própria história da arte, né? Pronto. Akila é de volta. Oi. Então, voltando aos ismos, né? Quer dizer, eu tenho a impressão que a geração de vocês já não pegou isso. Quer dizer, a coisa é mais fluida, né? Então, isso é óbvio pelo próprio trabalho de vocês. Não é? Existe uma fluidez, uma fluidez de linguagem, não é? uma, uma troca de linguagens, tem uma tessitura de linguagens que, na minha geração, era visto por muita gente como uma coisa negativa. E, ao mesmo tempo, o Brasil, durante muito tempo, teve dificuldade de conviver com ideias diferentes, não é? Então, você era uma coisa ou era outra, E simplificações, como dizia assim, os pintores são intuitivos e diretos, os artistas conceituais são racionais. Então, que é uma coisa de maluco, não é? Como se houvesse uma criatura que fosse só intuitiva e a outra fosse só racional. Aí você vai ver que isso tudo é uma grande invenção, né? E principalmente uma invenção do campo teórico, né? E quando você conversava com seus colegas artistas contemporâneos, eles tinham as mesmas dúvidas, as mesmas angústias. Quer dizer, o que levava à criação, o móvel da criação e da arte era o mesmo, que era fazer uma ponte sobre o buracão, né? Isso que era necessário e interessava a todos nós. Então, se eu conversasse com Antônio Dias, ele ia ter angústias muito parecidas com as minhas, né? E curiosidades muito parecidas com a minha, apesar dos trabalhos serem tão diferentes, né? Então, o que move a criação que é importante. E por isso que os centros de cultura, os centros de arte são tão importantes para uma comunidade, né? Porque funcionam como uma usina de energia para toda essa comunidade, né? Então, eu acho que agora a importância da Casa de Petrópolis, a visitação imensa que a Casa de Petrópolis tem tido, é que Petrópolis estava carente da produção afetiva contemporânea. Quer dizer, o que o artista faz? Ele organiza afeto, né? O tempo todo o artista está organizando afeto. Quer dizer, a obra de arte é resultado de afeto organizado, né? Então, eu acho que daí entra a questão do acidente, né? O acidente que vai ficando, desde a Idade Média para cá, vai ficando tão importante na arte, né? Quer dizer, na Idade Média não havia acidente. Todo mundo sabia como fazer um santo, como fazer uma catedral, né? Quer dizer, você seguia cânones, né? Quer dizer, quando vem o Renascimento e a burguesia com seus retratos, né? Começa a haver o acidente. Quer dizer, o primeiro acidente é o próprio retratado, né? Que não estava, era um ser tridimensional que não estava previsto, né? Então, o retratado ele é acidental, que isso vai até o Pollock e vai até o Bruno, com seu acidente, né? Muito bom. Então, essa apropriação do acidente, que também me parece outra coisa, nesse período tão horrível que a gente está passando, e que, ao mesmo tempo, os artistas, né? Os artistas e o meio cultural está funcionando um pouco como os monges na Idade Média que preservavam os manuscritos, né, os manuscritos clássicos, e preservavam a civilização, defendiam a civilização dos bárbaros, né? Quer dizer, nós estamos francamente atacados por bárbaros boçais, né? A vida interna do ateliê passa a ser muito importante, né? E, nesse momento, o acidente passa a ser notado melhor.
e mais aproveitado. Você tem um tempo interno, porque as coisas lá fora estão tão ruins, né? Que esse tempo interno, esse espaço interno passa a ser muito importante. Então, é muito bom estar convivendo com vocês dois nesse momento. E outra coisa que aí é uma pura curiosidade, eu queria saber se o Bruno Belo e o Bruno Weidmann são duas personas. Não são. Na verdade, eu assumi... Em 2019, eu resolvi assumir o sobrenome da minha mãe. Sim. E eu já não tenho mais a minha mãe, já estava com isso na cabeça há um bom tempo. E acho que tem um dado de carinho, tem um dado de... Talvez o momento onde foi feita a escolha do outro sobrenome foi um momento de menor maturidade. Eu acho que quando eu comecei a construir mais o que eu queria falar em trabalho, você começa a Com entender... licença um instante que eu vou mudar de computador. Tá bom, vou tocando. Comecei a entender que o que você quer construir de trabalho, de uma certa maneira, é um construir e um revelar do que você é como pessoa. Então, eu acho que muitas pessoas falaram para mim assim, você escolheu esse nome porque ele é um nome mais imponente de mercado. Eu falei, não tinha a menor pretensão de fazer, principalmente nos últimos anos, né, que a gente começou a lidar com esse dado político, com coisas que você começa a enxergar uma distância maior do que você quer revelar, do que você começa a tomar conta disso de uma maneira mais assertiva, como uma decisão. Eu falei, não, acho que tem que estar adequado ao que eu quero revelar. Se é para revelar, se o trabalho de pintura é uma coisa tão verdadeira para mim, tão potente para mim, não dá para então eu já partir por esse dado que seria o nome, que seria um dado que está menos atrelado ao que me revela hoje, assim. E aí foi muito legal porque em 2019, quando eu fui fazer a exposição na Galeria Áurea de São Paulo, eu soltei isso de uma forma muito ainda para a Bruna, né, que é a galerista. Eu falei, Bruninha, acho que você vai estranhar, mas não sei, não queria lançar a exposição com um nome que é o nome que eu já trabalho há quase 10 anos, ou há 10 anos. Eu queria soltar com o nome da minha mãe, que é o nome que eu queria passar a usar. Você vê algum problema nisso? E eu achei curioso, porque a Bruna foi assim, tipo... Na verdade, eu ia puxar até os dois. Eu ia botar... Não é normal, mas eu ia usar o Bruno Weilemann Belo, com medo de perder a identificação, né? E a Bruna, que é uma galerista, falou, cara, esquece tudo isso. Você quer puxar, você quer trazer esse dado de carinho do que te revela mais hoje? Segue adiante, não pense em mercado, não pense em nada, porque o teu trabalho fala por conta própria e vai ter um tempo das pessoas associarem, mas isso é natural. E aí ela já fez pesquisa de vários artistas ao longo da história que trocaram nome em música, em literatura e tudo mais. Então, eu achei muito legal porque poderia ser uma pessoa que ia trazer todo o dado de mercado, né, para criar um problema, para ser... E ela, na verdade, foi um pontapé, assim, faz e troca logo, já vai entrar na exposição nova com um nome novo. E aí não deu nem para pensar, porque na hora que ela já trocou. Ela falou, já estou mandando aqui no e-mail do grupo, estou mudando o teu nome, inclusive, na galeria. E aí não deu nem para pensar. O que eu tinha como uma vontade, assim, ainda bem solta, ela já concretizou, que eu acho muito bom. Sou grato. Mas eu achei legal. Então, eu uso, na verdade, os dois nomes, mas porque em Petrópolis as pessoas ainda me identificam muito por um dado de história, né? De quem te encontra na rua, de quem te conhece desde a época de escola. Mas não são dois, eu não uso como um pseudônimo para propostas diferentes. Aquela, você tá no mudo. Foi. Opa, Ah, agora sim.
Isso aconteceu com Niemeyer, né? Porque o nome sobre Niemeyer é o nome, Sabia. Que o legal. nome do pai dele é Macedo Soares, né? Quer dizer, na verdade seria Oscar Soares, né? Ah, e aí ele escolheu o Niemeyer, e parece que na época Lúcio Costa aconselhou ele não usar Niemeyer, porque ele pareceria um arquiteto estrangeiro, que seria uma pena para a arquitetura brasileira e tal. Mas, na verdade, Niemeyer e Brasil ficou completamente junto e misturado. Né? Quer dizer, você ouve a palavra Niemeyer, você lembra Brasil. Então, Sim. o Weilemann também vai acontecer uma coisa semelhante. É curioso porque ó, a primeira vez que eu tentei usar, que eu comecei em arquitetura eu usava o Belo, né? Quando eu comecei a trabalhar com pintura, eu comecei a assinar com o Weilemann, logo no início. E aí fui por uma entrevista de um processo de uma bolsa de arte com a Glória Ferreira, com a Ana Bela, com o Fernando Coqueralli. Ah, não, nessa vez ainda era a Glória e o Luiz Ernesto. Foi o programa Aprofundamento que teve no Parque Lage. E aí na entrevista a Glorinha falou, pô, mas você usa o Weilemann e o seu nome é Bruno Weilemann Belo, é tão sonoro, Belo. E aí ela também, assim então como o Lúcio Costa, entendeu que tinha que ter uma resposta mais direta de associação e o Weilemann como figura estrangeira aí. Mas eu caí na dela e falei, ah, então vou seguir, porque a Glória Ferreira, lógico, ela fala e para mim eu adorava ela e aí achei importante e aceitei essa opinião dela. Mas ficou um ranço para mim, sabe? E eu acho que tem isso, né? Quando você tem que ter uma resposta direta com o que você acredita. Toda vez que você faz uma escolha por um motivo externo, em algum momento ele te cobra. Então, assim como para o Niemeyer, achei ótimo você ter contado essa história, me senti até melhor, porque assim como você está falando que o Niemeyer, então, hoje é uma associação muito clara para a gente, para Brasil, né? Não tinha por que eu ficar com medo desse sobrenome, tinha que seguir pelo dado afetivo, pelo dado do quem você quer homenagear, por onde você se reconhece, né? E aí acho justa a minha troca de nome, acho boa. Beleza, era uma dúvida minha também. Por que que você tinha mudado? No meu celular você é Bruno Belo, né? E aí, enfim, foi legal Atila perguntar dessa Muito bom, mudança aí também. dá confusão até hoje, mas isso é bom, gera assunto também, gera história. O Ah, meu nome também, que eu passei a usar Luiz Áquila, né? Porque é meu nome próprio, Luiz Áquila, né? E Áquila é meu nome próprio. E porque seria muito longo Luiz Áquila da Rocha Miranda, né? E Luiz Áquila funcionou e muita gente pensava que eu era italiano. Uma vez uma senhora, no começo, uma senhora me pediu um recibo. Eu pensei que você fosse um italianinho. Quase devolveu o quadro, assim, ela gostava tanto do italianinho. Mas então, e foi bom ter usado o Aquila também. E foi uma escolha também. Teve um dia que eu pensei nisso. Durante muito tempo eu assinava lá Luiz LARM. Eu cheguei a assinar Miranda. E um dia me ocorreu isso. Pô, esse Aquila parece sobrenome, funciona e tudo. É isso. Muito bom. Você ah, é autobatizado. então tá bom. Bruno, eu queria propor para você e para o Pedro da gente passar o vídeo que você fez da exposição, só para a gente poder contextualizar um pouco com as obras que foram comentadas aqui. Eu posso compartilhar a tela e passar aqui Claro, durante a nossa live? pode. Super. Tá, então vamos lá.
Ok. Muito legal o vídeo, Bruno. E sabe que vendo pelo vídeo o trabalho de vocês é uma outra experiência também, né? Porque, por exemplo, ver as esculturas do Pedro, né? Aquelas esculturas de papel, o vão da sombra, né? De cada dobra, assim, e a distância, o quadro que está exposto naquela sala principal, é como se fosse assim a imagem do quadro sai e vira uma escultura, sabe? Tipo, numa visão 2D, assim, foi muito legal essa experiência de ver no vídeo, né? Eu tinha visto no celular, é diferente de ver aqui, não sei se talvez no telão fosse uma outra experiência, né? Também, mas é muito legal. E a coisa do Bruno também falar, ter se inspirado, né, na Claraboia, para fazer aquela estante, né, com as imagens que estão na sala de jogos, né, uma coisa meio do museu de arte natural, né, mas ao mesmo tempo ter aquela diferença entre as cores, né,
daquelas imagens, assim, é diferente ver no vídeo e ver ao vivo, né? É uma outra experiência, porque ver ao vivo não se compara, mas você cria outras histórias, né? Como você fala, a história é plástica, né? Mas dependendo de como ela é contada e por onde ela é contada, também ela sofre, né? Outras interferências, outras interpretações. Eu gosto muito de pensar a construção dos processos, né? Fotografia e cinema, por exemplo, viraram motes da minha pesquisa em pintura, sempre voltando para a pintura, mas cinema, principalmente, o tempo inteiro eu uso como um fragmento para construir as minhas imagens, assim. E eu acho que tem uma percepção muito diferente quando você visualiza o objeto a partir desses meios, né? E ao vivo é uma coisa, a fotografia é outra coisa, o cinema, né, a edição, o que é o vídeo, passa de uma outra maneira. Então, aqui a ideia de flash, a ideia de uma ambiência, de se construir muito mais um cenário, já ganha um outro peso, né? Eu acho isso muito legal. Na exposição, por exemplo, o Akila até falou da questão de, de uma qualidade de montagem, né? Por exemplo, a exposição ficou muito claro para mim que existia um interesse instalativo já desde o início, mas eu não tinha ideia de como ia funcionar bem em montagem, porque, de uma certa maneira, foi um acaso o respeito que uma obra vai gerar a outra obra, né? Um artista ao outro, porque na Sala Branca eu entro com um peso muito grande de uma parede toda instalativa e os trabalhos do Pedro, eles assentam, dão uns contrapontos na parede oposta, mas que assenta aquela sala de uma forma muito bem, em pretos e tons de azul, né? Já na sala, que é a sala dourada, que vai ter um dado muito gritante de toda essa decoração, as minhas pinturas já são 2 pontinhos bem pequenos nas laterais, dão essa permeabilidade para você avançar pela porta da exposição e você ter aquele grande painel do Pedro de uma pintura de 1,80 m por 1,80 m, que não precisa de mais nada para competir, não tem que ter um outro painel na outra sala muito grande. Então, a montagem ela acabou sendo um acaso, mas um acaso bem positivo também, né, Pedrinho? Dos trabalhos se respeitarem muito bem, de conseguir revelar o que o outro precisava nesse paralelo, né, nessa conversa. Eu acho que eu não usaria a palavra acaso para montagem, né? Eu acho que mais do que acaso foi um jogo de improvisação, né? Improvisação como no jazz, como no repente, como no desenho, né? Tem, aliás, uma frase do... aquele crítico da revista New Yorker, acho que é Jerry Saltz, eu não lembro o nome dele, enfim, ele é super Instagrammer, mas ele tem uma frase muito interessante, que ele fala que pintar é você pegar um carro e tirar ele da estrada e dirigir para onde você quiser no gramado, né? Você não tem estrada, você constrói sua estrada. E, de certa forma, eu sinto que esse nosso processo de montagem da exposição e de escolha das obras surgiu muito disso, né? Desse tirar o carro da estrada e jogar ali nesse gramado, né? Mas a gente estava no controle da direção, por isso que eu acho que não tem tanto o acaso, tem mais a improvisação, porque teve esse controle. Mas né? olha que paralelo legal, Pedrinho. Só um dado, um contraponto, desculpa. Eu tenho sempre uma frase do Bacon que fala que sempre que um trabalho agradou a ele foi sobre um acaso sobre o qual ele pôde trabalhar. Eu acho isso muito legal, porque esse descontrole, a aceitação da falta de controle e a escolha do que vem com isso é um acaso que você pôde trabalhar. Então, acho que, na verdade, a gente está falando da mesma coisa. A mesma coisa, né? De uma outra maneira. Eu só gosto de pensar nessa questão da improvisação, né? Porque ele junta também, para mim, outras histórias que são interessantes, né? A improvisação, para mim, é um conceito legal, porque junta tradições como a do jazz, que não é nossa exatamente, mas que está presente também no nosso repente, no rap, né? Eu acho que tem
tem algo de muito importante na improvisação e que une muitas culturas e muitos processos que estão presentes até hoje, né? Que podem surgir com mais força na modernidade, né? Se você for parar para pensar na improvisação, na pintura ou em outros procedimentos artísticos, ou até na música, na literatura, acontece com mais força na modernidade, mas que já estavam aqui também em outros aspectos da nossa cultura. E eu acho que é uma metáfora bonita também, mas tem super a ver com o acaso mesmo, né? Porque a improvisação é lidar com esse acaso constantemente, aceitar isso constantemente, né? É um ato de permissão mesmo, né? De permitir a entrada de um dado novo. Eu acho muito legal porque esse processo, o Átila falou sobre a questão da destruição, né? Do acidente. De uma certa maneira, a gente sempre lida no nosso processo de trabalho com essa liberdade que seria através do acaso, né? De se permitir um dado novo, se permitir um novo passo no processo. O que eu acho curioso, no meu trabalho, eu sempre me permito alguns momentos de destruição para ter descobertas, mas nem sempre o processo se revela bem de primeira. Assim. Normalmente o processo ele vai ganhar maturidade com o tempo. Todos os acasos eles são às vezes ingênuos e ainda nem sempre eles vão revelar um bom trabalho logo no primeiro momento. Acho muito legal quando a gente tem clara a percepção de que a conversa funcionou bem, e talvez de uma maneira diferente, eu digo a conversa para a exposição, né, a conversa dos trabalhos, é porque todas as vezes que eu trabalhei em paralelos com outras pessoas, tiveram boas propostas, mas eu ainda acho que cabe maturidade para aquilo ter virado uma coisa muito legal, sabe? E nesse caso foi muito, muito simples, né? E virou uma coisa que mexeu com os dois, assim, gerou uma impressão positiva muito logo de cara, né? Então, um acaso que dá certo, assim, é interessante, né? Eu acho que ambos estávamos também no momento de experimentação do trabalho, né? Eu trazendo os macramês, né? Você trazendo essas camadas que agora, ao invés de estar cobrindo, elas estão descobrindo, né? Estão craquelando e saindo dessas camadas anteriores, esses dead layers, né? Então, acho que estávamos os dois num momento muito próximo, né? Não apenas do trabalho, mas de vida, né? De estar buscando uma experimentação e novos caminhos para os nossos trabalhos, né? Talvez, de certa forma, isso reverbere um pouco o período, né, pandêmico, né, de ficar em casa, de ficar em isolamento social. A gente tem um mergulho diferente no nosso trabalho, né? Não é aquele mergulho de cumprir agenda, de suprir galeria, né? Eu acho que tivemos um outro entendimento do tempo durante esse período, e esse entendimento faz com que a gente busque ou se sinta mais à vontade para criar novos caminhos para os nossos trabalhos, né? Pelo menos eu senti assim. E foi um momento em que eu tirei minhas certezas um pouco, e eu já tento tirar minhas certezas normalmente, né? Mas quando você leva uma rasteira da vida, como foi esse período, eu acho que você não tira suas certezas, elas saem simplesmente, você começa a ter que descobrir novos lugares para a sua produção e para a sua vida mesmo. Acho até que tem um olhar mais atento ao seu lugar, né? Aos seus processos, ao seu íntimo, ao que você está fazendo ali, como tem uma menor interferência, né? Um menor ruído do dado externo, né? Do que está fora do teu ateliê, você se volta muito para aquilo ali e aí começa a enxergar que os teus processos é o trabalho, né? O trabalho é sobre os seus processos, sobre os seus achados, e aí você afasta essa ideia inicial do que você queria fazer já para aquele trabalho, e o trabalho vai muito mais autônomo, né? E, de certa maneira, vai revelar um resultado final muito mais potente exatamente por essa verdade, né? É bem legal mesmo. Aí queria falar também, né? O Átila comentou sobre essa questão da geração, né? Depois da pergunta da Lília, né? Eu acho muito interessante, né? Que o Átila ainda vem da geração, como você mesmo disse, fim dos ismos, né? E mencionando tartismo, concretismo, né? Ou seja, eram gerações de ruptura, de vanguarda, né? E a gente já estava num outro contexto, né? Que era
e aí, né? O que acontece, né? E aí começa a se falar da pós-modernidade, e a pós-modernidade ela é uma continuação da modernidade ou não, né? Então, mas o que eu acho que é muito importante para a gente pensar até sobre essa fluidez dessa geração que eu pertenço, o Bruno também, né? É que foi uma geração que começa a ter contato com a internet, né? Eu, quando entro para a faculdade, eu descobri, junto com meus colegas todos, junto com colegas de outros lugares, que a gente tinha como ver o que estava rolando na Tate Modern e no Whitney e no Drawing Center e no espaço de arte da China, tudo por conta da internet, né? Claro que na época não era tão veloz, não tínhamos acesso a vídeo, não existia rede social, mas ao mesmo tempo eu lembro que eu e outros artistas, né, que estavam estudando comigo, como o Pedro Meyer, que hoje é professor também, né, o Hugo Aieck, a Álvaro Seixas, a gente fazia uma espécie de banco de imagens que nós ficávamos trocando, né? Um passava imagem para o outro dos artistas, imagem de exposições, né? Então isso foi algo que eu acho que ajudou a definir muito o nosso entendimento de arte, né, da nossa geração, porque se a gente tem essa espécie de promiscuidade que quebra a integridade das vanguardas e experimenta todo tipo de experimentação e troca, não apenas de materiais, mas de diferentes estéticas no próprio trabalho, é porque talvez a gente já tivesse absorvido essa sensibilidade pós-internet, que nos permite ter contatos com um mundo muito amplo, né? E permite que a gente seja uma multiplicidade de diferentes vanguardas dentro da gente, dentro da nossa produção. Deixa eu falar. Eu acho interessante também, para a geração de vocês, é que vocês pegaram um ensino, um aprendizado sistematizado. Quer dizer, a minha geração, as escolas de arte estavam muito decadentes, né? Quer dizer, o Parque Lage chamava Instituto de Belas Artes, e era uma escola assim, de pintores de flamboyant, preto velho, bom, isso que vocês podem imaginar. E a Escola de Belas Artes estava muito decadente também. Então, vocês já pegaram a Escola de Belas Artes com professores mais novos, mais adornados, assim, não é? Mais atualizados. E nós, quer dizer, a minha geração fez o Parque Lage para vocês, né? Quer dizer, o Gershman, os que passaram por lá prepararam uma escola bem razoável e assistemática de uma certa maneira, mas que tem uma possibilidade de você formar, quer dizer, você ser autodidata no melhor sentido, né? Quer dizer, você cria uma didática para você, apesar dos recursos e as ferramentas estarem lá, né? Não é como o autodidata da minha geração, que não tinha nem recursos nem ferramentas. Que a gente tinha que procurar os ateliês dos artistas. Então, ia procurar Luiz Carvão, o Guild, que foi meu professor. Quer dizer, o Guild eu fui procurar na Escola de Belas Artes como se eu tivesse indo no ateliê dele. O Guild era uma entidade à parte da escola, né? E o MAN tinha seus professores muito interessantes, né? Mas não tinha a vivência que depois a Escola do Parque Lage passou a ter, né? De você ser um espaço vivencial, né? Que é a Escola do Parque Lage. Então, vocês tiveram isso. Acho que vocês tiveram um campo que foi desbravado pelas gerações anteriores, né? E muito do rompimento, os rompimentos que aconteceram na minha geração, que talvez tenha sido a primeira geração que rompeu francamente com a geração anterior, né? Quer dizer, é a primeira geração de jovens, né? Eu acho que é totalmente isso, né? Até a própria Escola de Belas Artes, eu vejo também, não foi exatamente... a geração dos meus pais já começa a mudar, né? Mas Claro. Eu entendo que quando eu cheguei lá, né, já estava surgindo o mestrado, o doutorado, né? Então surgiram novos professores com outro olhar também diferente. Lijapap dava aula, né? O Zílio também, o Milton Machado, né? Então tínhamos ali, eu acho que na Belas Artes, duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Entrada desses professores, né? E que ampliou um pouco a diversidade de linguagens e olhares que tinha ali, né?
E o surgimento de uma geração que tinha aquela empolgação dos 2000, né? Era uma coisa tipo, nossa, estamos entrando num novo século, novo milênio. Talvez houvesse uma empolgação em relação a essa geração e de certa forma, a gente comprou isso também, né? Mas eu entendo que é uma geração que não é da ruptura, mas assim uma geração de juntar cacos, né? Enquanto a modernidade quer implodir aquele prédio da história da arte ocidental, né? A gente vai construindo outras casas com os caquinhos dessa história e juntando com outros cacos de que eu trago até para minha aula hoje, né? É tentar falar sobre outras narrativas, outras histórias que não estejam contidas apenas no Ocidente, né? E trazer para a conversa artistas e histórias, né? De arte africana, de arte asiática, né? Sair dos centros, né? Isso é algo que para mim, como professor, é muito importante, né? E sair também esperadas, né? Então acho que é interessante falar sobre esse assunto, né? Porque a gente se dá conta que apesar de estarmos falando sobre arte, que é sempre muito centrado no indivíduo, né? Para o nosso entendimento, a arte é algo que está totalmente relacionado ao indivíduo. A arte é antes de imaginada uma construção coletiva, né? Uma grande conversa entre artistas e que vai amplificando ao longo do tempo. Isso eu acho que é o bonito do que a gente faz, né, como artista. E quantas vezes o artista é um entroncamento, né? Um Carrefour, não é? Onde tem esses encontros e que se processa dentro desses encontros. Então você tem o tema, falando jazzisticamente, né? Você tem um tema que é a identidade do artista, né? E todos os improvisos que podem acontecer a partir dessa identidade, e a partir como essa identidade também é plástica, ela vai se transformando, né? Mas continua a ser a identidade. Eu acho interessante isso. E por isso que é importante o centro de cultura, os centros de arte. Por isso que, por exemplo, a Praça 15 ficou diferente depois do Paço. Ficou muito diferente, né? Bilbao é diferente depois do Guggenheim. O Porto depois do Serra Alves. E Petrópolis depois da Casa de Petrópolis. Muito bom. E da exposição de vocês. O que eu acho muito legal é que às vezes a gente fica usando esse dado de mundo contemporâneo, né? Como se caísse de paraquedas tudo isso para um agora, mas se a gente pegar esse pulo do mundo das especializações que viria, né, com o modernismo, em arte, com as vanguardas, mas que vem muito do movimento do que tinha antes da guerra, né? O pós-guerra é o mundo das citações, é o mundo de voltar a entender as pessoas, voltar a entender a vida mais longe dos processos industriais, né? Então é toda uma construção que a gente fala de mundo contemporâneo que não reproduz mais verdades e se afasta dessas verdades estabelecidas. É um mundo que a gente está construindo já há muito, muito tempo, né? Muito tempo. Há muito tempo. Mas, desde o romantismo, né? Desde o romantismo. Sim. Mas acho que sim, tem uma potência, né, dos anos 2000, da internet, que é absurda nos processos de trabalho. Apesar que toda vez que eu começo a entender algo como muito novo, eu acho ali nos anos 70 alguém que fazia mais ou menos aquilo. E aí você vê que, de novo, também a gente, na verdade, não traz muito. É sempre muita citação, é sempre... Não tem, novamente, não tem estabelecimento de verdade, mas de novas essências, de ambiências diferentes, mas sem uma ideia de rompimento, né? Os contágios são muito mais importantes. Lili quer falar alguma coisa aí, Lili? Eu estou adorando aqui, eu estou aprendendo muito com vocês. Tem sido muito legal ouvir, enfim, as confluências, né, dos três, né? Não só do Pedro como do Bruno, mas do Átila também, né? Essa troca aí entre vocês está sendo bastante proveitosa, né? E eu acho que a gente poderia
encaminhar mais ou menos para um final de conversa hoje, mas essa conversa pode continuar, né? A gente pode tentar fazer um número 2, né? Uma conversa com vocês. Pode ser na casa também, a gente pode planejar isso, né? Uma visita guiada com vocês, que seria bem legal, né? E eu queria agradecer muito a presença de vocês dois e do Átila também, me desculpar pelos problemas técnicos, né? Completamente assim, inesperado, estava tudo planejadinho há 2 semanas, e inclusive ontem, enfim, É aí é sempre Murphy, assim. né? É sempre assim. São os Claro, acidentes, né? Eles são muito proveitosos. eles são É, importantes. É claro. é. Poxa, e aí então eu vou deixar a palavra com vocês para vocês fecharem um pouco também a conversa, né? E lembrando, né, que a exposição do Pretérito Imperfeito ela está na Casa de Petrópolis, de quarta a domingo, das 10 às 16, né? Alguns dias vai até às 17, mas o horário oficial é das 10 às 16, né? Então, o ingresso ele é para entrar na casa e também para poder conhecer a exposição, né? Então, eu queria agradecer vocês e deixar vocês aí se despedirem do público também. Áquila? Então, queria agradecer ao Pedro e ao Bruno, quer dizer, a presença deles na casa, a contribuição que eles deram, como a casa está viva desde que vocês chegaram lá, quer dizer, vocês deram uma sacudida na casa, uma beleza. Isso está pegando com toda a família. O meu primo Gregório está encantado, a Raquel encantadíssima com vocês, quer dizer, vocês transbordaram essa inteligência para a própria casa e com uma facilidade de convívio muito grande. Então, vocês têm um convívio muito criativo. E por isso, todas as pessoas da casa estão encantadas com vocês. Muito obrigado. E, Lília, obrigado por sua luz de sempre. Obrigada, Áquila. Eu queria falar uma coisa que eu acho muito legal. Toda vez que eu vou chamar alguém para ir para a exposição, vira assunto, porque aí eu falo, putz, está lá na casa, você conhece a casa, a gente conhecia como Casa dos Sete Erros, tem uma história, tem um momento que foi, você quer entender como é que era quando a pessoa foi lá, e aí é legal porque você vai alimentando, né? Vai alimentando um papo, vai alimentando outras referências, sempre legal. Acho que já está sendo muito bom pelo dado de trazer uma parceria com o Pedro, com certeza, dos surgimentos que estão acontecendo nos trabalhos e que se revelaram a partir desse diálogo, mas porque é muito gostoso estar em Petrópolis e fazer num lugar que, de certa maneira, tem uma memória para a gente, né? A casa também tem, não uma memória tão grande quanto a do Átila, do Gregório, porque viveram lá de uma outra maneira, mas acho que está na memória de todo mundo que morou em Petrópolis, que conviveu de uma certa forma com esse lugar. Então, fazer parte do lugar, pô, é gostoso demais. Muito obrigado, só posso agradecer aí pelo convite. Também quero agradecer, né, a Luiz e a Lília, porque o Bruno já estava até desacreditado da gente fazer essa exposição junto, né? Você vê ele falando no início. Eu demorei, eu fiz uma exposição Acho que ela não ia sair. Pois é, eu fiz uma exposição em 2018 com o Rodrigo Torres, que eu conheço desde o ano 2000, a gente vem falando desde o ano 2000 de fazer uma exposição junto, e saiu em 2018, né? Então, Bruno, ia acabar saindo, mas eu acho que não ia ser tão incrível e também ia demorar um pouquinho, né? Mas eu fiquei muito feliz com esse convite. Essa é uma oportunidade muito especial de a gente expor num espaço que não seja um cubo branco, mas que, além de não ser um cubo branco, seja esse nada cubo e nada branco, né? E, além disso, foi um momento muito importante, um momento que, para mim, é de
é um momento de gestão de experiências que eu tive ao longo do ano, né? Tanto em relação ao meu trabalho quanto à vida, e de tomada de rumos, ou se não uma tomada de rumo, mas de experimentação mesmo do nosso trabalho, do meu trabalho, né? E acredito que no Bruno também. Então, foram muitas coisas especiais que confluíram e geraram essa exposição, e é algo que me deixou muito feliz. Ótimo. Beleza, beleza. Poxa, ó, parabéns para vocês. Eu já conheci o Pedro, e eu conheci o trabalho dele como fã. O Bruno é um amigo querido também, e eu também sou fã do trabalho dele. E aí, então, tem sido, assim, tem sido muito legal acompanhar desde o processo de criação de vocês lá, ó, quando vocês planejaram a montagem e explicaram uma coisa que eu queria saber também, né? Vocês falaram desse acordo, esse acordo aí entre o improviso, né? O não controle, né? Mas de uma certa forma vocês já tinham planejado, né? Então é muito legal ver como que vocês criaram mesmo essa exposição, né? E como a Akla falou, num convívio muito legal, né? E o que está marcando também a retomada da casa, né? Que tem conseguido assim envolver muita gente legal e é muito legal poder contar com vocês lá também, né? Então eu quero agradecer e parabenizar demais o trabalho de vocês e agradecer o Akla também por essa oportunidade, né? Trabalhar com ele é um prêmio, é uma diversão, e aí agora tem essa casa também para a gente poder se divertir mais fazendo essas exposições, né? Então tem sido muito legal. Obrigada a todos vocês, e depois eu vou disponibilizar essa live que eu também estou gravando no YouTube da casa e para vocês também poderem divulgar nas suas mídias, beleza? Beleza. Maravilha, Lili. Muito obrigado. Tchau, boa tarde para todos. Beijo, Obrigada. gente. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.